Alô você, tudo bom? Aqui professor Lincoln Rufino. Hoje nós vamos tratar aí de resolução de questões CESP-CEBRASP, de legislação especial ou legislação extravagante. Olha só, eu tenho optado por fazer um número um pouquinho menor de questões, mas com uma explicação um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais apurada. Isso porque você que já vem estudando, mesmo você que já vem estudando há algum tempo, que já tem bagagem, é possível que um ou outro detalhe lhe escape. E às vezes, num comentário desse que eu faço em cima de uma questão, às vezes eu já estou te dando uma outra questão, né, ou fazendo uma outra colocação, algo que pode ser cobrado em cima daquilo ali que eu estou passando para vocês, tá certo? E às vezes você, mesmo já tendo bagagem, tem um tempinho que está parado e está retomando os estudos, então é bom que tenha uma explicação um pouquinho mais apurada, um pouquinho mais detalhada, enriquecida com jurisprudência, trabalhando entendimento de tribunal, entendimento atualizado de doutrina. Por isso que às vezes o número de questões pode ser um pouquinho menor, mas a explicação é maior, é mais detalhada, mais apurada, e aí você vai ter condições, com a explicação muitas vezes, de resolver 3 ou 4 questões mais simples numa bateria de questões aí, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá para a legislação especial extravagante. Primeira questão sobre abuso de autoridade. Olha lá. Então vamos tratar da Lei 4898 de 1965, lei antiga, mas que ainda está em vigor, está no seu edital, tá? Então vamos trabalhar. Com base no disposto da Lei 4898, que trata do abuso de autoridade, julgue o item a seguir. Veja lá a questão recente 2018 para a BIM. As sanções administrativas previstas para o crime de abuso de autoridade aplicam-se de acordo com a gravidade da conduta praticada e incluem a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública pelo prazo legal. Então você observa aqui, ele está falando sobre sanção administrativa. Ora, quem pratica crime de abuso de autoridade está sujeito, segundo essa lei, a 3 tipos de sanções. Não quer dizer que ela vá ter as 3 sanções obrigatoriamente, que ela vá ser submetida obrigatoriamente à sanção administrativa, civil e penal, mas está sujeita, pode ocorrer. Tá? Então, aqui ele está perguntando não sobre a sanção penal, não sobre a sanção civil, né, mas sobre a sanção administrativa. Então, nessas sanções para este crime, ele está dizendo, inclui a perda do cargo. Então, ele está colocando aqui que a perda do cargo e a inabilitação para exercer qualquer função pública pelo prazo estabelecido em lei é uma forma de sanção administrativa. Será? Vamos conhecer aqui a lei. Então, vamos lá para a lei de abuso de autoridade. Olha aí, ó. Então, veja que aí nós temos aqui no artigo 6º os tipos de sanções a que está submetida uma pessoa que pratica abuso de autoridade. Sujeito seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Então, quem pratica abuso de autoridade está sujeito a uma dessas 3, ou quiçá as 3 sanções. Aí ele vai falar no parágrafo 1º da administrativa. Quais são as espécies de sanções administrativas? Então, será aplicada de acordo com a gravidade do abuso e consiste em, tá aí as sanções administrativas, ó, advertência, repreensão, suspensão, veja, suspensão do cargo, função ou posto, por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Cuidado com isso aqui. Veja, se é suspensão do cargo, não está falando em perda do cargo, é suspensão, isso é uma sanção administrativa. E com ela, qual é o prazo dessa suspensão? Entre 5 e 180 dias, com perda de vencimentos. Certamente na prova ele vai colocar sem a perda dos vencimentos, quer dizer, fica suspenso, mas sem perder vencimentos, continua recebendo normalmente. Cuidado, aqui na lei de abuso de autoridade, é com perda de vencimentos e vantagens durante esse período aí, em caso de suspensão do cargo, tá? O que mais que pode acontecer? Destituição da função, demissão e demissão a bem do serviço público. Então veja, nós temos demissão e demissão a bem do serviço público. Qual a diferença entre essas duas? É que demissão a bem do serviço público significa que aquele funcionário não poderá mais fazer concurso público para aquela área, para aquela esfera, se era do poder
por exemplo, executivo federal, ele não poderá mais retornar para a esfera federal, o poder executivo federal. Isso é questionado em virtude da questão de que a Constituição Federal proíbe, né, a aplicação de penas de caráter perpétuo. Mas o que se diz aqui é que não é que ele nunca mais poderá fazer um concurso público, né? Ele pode, só não poderá voltar para aquela esfera em que ele atuava. Então essa é a diferença entre demissão e demissão a bem do serviço público. Então observaram aqui que a suspensão, peraí, professor, e se houver a perda? Porque aqui é a suspensão, e cadê a perda do cargo? Ou ele não pode perder o cargo? Perda do cargo, função ou posto? Pode. Aí veja que isso aí já vai para a sanção penal. Então, neste caso, eu vou apagar aqui para a gente conhecer, ou você que já está estudando há algum tempo, relembrar, né, aí quais são as sanções na esfera penal para o abuso de autoridade. Então veja lá, ó, a sanção penal, agora ele está falando de sanção penal, não mais administrativa, será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consiste em... Então você não precisa se preocupar com isso aqui para o seu concurso de agente para a Polícia Rodoviária Federal. Não. Ah, eu vou lá no Código Penal, vou ver o que tem no 42 a 56. Só uma questão, ela trata das penas, aplicação de penas. Mas você não precisa saber disso aqui. Você precisa saber que a sanção penal é essa daqui. Ou seja, multa. Aí esqueçam esse valor, vejam a lei de 68, olha a moeda, 100 a 5 mil cruzeiros. Então isso aqui você esquece. Mas o juiz pode aplicar multa, beleza. Aí os parâmetros, os critérios também não interessam para o seu concurso, tá? Você só precisa saber que é a aplicação de multa. Aqui, muito importante, detenção por 10 dias a 6 meses. Veja que esse é o prazo máximo de detenção na esfera penal para quem pratica abuso de autoridade. Leia-se, crime de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então aqui, cuidado para na prova ele não colocar reclusão. A pena aqui é de detenção, que vai variar de 10 dias a 6 meses, tá? E aí vem aqui, ó, olha o interessante, a perda do cargo e a sua inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. Então observa que enquanto a sanção administrativa tinha lá suspensão do cargo, aqui na sanção penal é a perda. Então você tem que diferenciar isso aí. Além da perda, a pessoa, o funcionário vai ficar inabilitado para exercer, ou seja, ele ficará proibido de exercer qualquer outra função pública pelo prazo de até. Não significa que é de 3 anos. São essas pegadinhas aqui que caem na sua prova. Quer dizer, aí você está lendo lá apressadamente, na prova diz por prazo de 3 anos. Não, não é por 3 anos, é até 3. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, o juiz é que vai determinar isso aí, tá? Então veja que a perda do cargo aqui não é um efeito da condenação como ocorre em outras leis. A perda do cargo aqui é uma sanção penal, que o juiz pode aplicá-la ou não. Inclusive, pode aplicar uma só dessas na esfera penal, ou pode aplicar todas. O juiz pode aplicar a pena de detenção, cumulada com multa, e a perda do cargo, se ele quiser. É só ele fundamentar. Quer dizer, então, professor, que é possível que ocorra com o funcionário público não só um processo na esfera administrativa, como um processo na esfera civil, por indenização, por danos morais, por exemplo, como um processo na esfera penal, sim, é possível, tá? E aí você tem que saber quais são, inclusive saber que as esferas são independentes. O procedimento administrativo PAD é uma coisa, o procedimento na esfera penal é outra e na esfera civil é outra. São 3 instâncias independentes, uma não influencia na outra, tá certo? Então, aqui é a perda do cargo. Então, vamos voltar lá para a questão. Veja lá, aqui... olha lá a questão. Vou apagar aqui para a gente novamente. Então, como é que ficou a questão com base nisso? A questão aqui está afirmando que aqui nós temos uma sanção administrativa, prevista no crime aplicando-se de acordo com a gravidade, e inclui a perda do cargo e inabilitação para exercício de qualquer outra função pública. Isso aqui é sanção administrativa, perda do cargo, ou é uma sanção penal? É uma sanção penal. Não é suspensão, falou de perda. Logo a questão está errada. Então veja,
o artigo 6º da Lei de Abuso de Autoridade, que trata das sanções civis, administrativas, penais, é extremamente importante para o seu concurso. Então, fica ligado com isso, artigo 6º da Lei de Abuso de Autoridade, porque certamente cairá uma questão dessa na sua prova, tá bom? Vamos lá, partir para a próxima questão, ainda sobre abuso de autoridade. Então, vamos lá. Questão número 2. Com base na lei contra abuso de autoridade, julgue o item subsequente. Uma situação hipotética. Em seu local de trabalho, um servidor público federal, agente de segurança, se desentendeu com um cidadão e desferiu um soco na direção do rosto deste. Mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, você vê que aqui ele vai colocando algo que você que já vem estudando, já pensa logo no artigo 14 do Código Penal. Ou seja, quando é que um crime é tentado? Quando o agente inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí ele já colocou circunstância alheia à sua vontade. Aí você já vai pensando, poxa, né? Se o agente se desentendeu e desferiu um soco na direção do rosto da outra pessoa lá, mas foi bloqueado por outro colega de trabalho que segurou-lhe o braço. Então ele não chegou a atingir a pessoa, né? Aí qual é a assertiva? Nessa situação, o agente de segurança deve responder pelo delito de tentativa de abuso de autoridade. Veja, uma questão para o nível master, para o nível da turma, um nível mais elevado, turma avançada. Não é para iniciante. Então, observa, qual é a ideia da tentativa? O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí você pensa, bom, mas é isso que acontece aqui. O sujeito desferiu um soco em direção a outra pessoa, mas um outro colega foi e bloqueou, não chegou a atingir, mas tentou, né? E por ser aqui um servidor público federal, aí nesse caso, né, se desentendendo com outra pessoa, ele disse aqui houve um caso de tentativa de abuso de autoridade. Veja, galera, vamos para cá. Olha aí o artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade. Os artigos 3º e 4º da Lei de Abuso de Autoridade é o que tratam dos atos que conduzem a esse crime. É a tipificação do crime. Ou seja, para saber se houve ou se não houve abuso, eu tenho que olhar o artigo 3º ou o artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade. Então, observa aqui no artigo 3º que diz assim, constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Aí diz, a incolumidade, lá na letra I, tem uma série de incisos aqui, né, no artigo 3º, e aí lá na letra I diz assim, a incolumidade física do indivíduo. Então, olha aqui essa expressão, atentado. Veja, na nossa matéria de direito penal, você que viu ou vai ver, ou vai assistir a aula de direito penal, nós falamos de crimes que não admitem tentativa. Comentamos isso com vocês. Se você assistir essa aula primeiro, vai ver depois lá na aula de penal ou vice-versa. A ideia é a seguinte, claro, os crimes culposos não cabe tentativa, os crimes habituais não cabe tentativa, os homicídios próprios não cabe tentativa, né? Os unissubsistentes não cabe tentativa, os pré-dolosos. Só que tem mais um detalhe. Os crimes de atentado também não comportam. Mas sabe por quê? Porque, veja, qual é a ideia da pena de tentativa? É a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3. Isso também está no artigo 14, parágrafo único. Quer dizer, quando um crime é tentado, o juiz pega a pena do crime consumado e faz uma redução entre 1 e 2/3. Acontece que quando o delito é de atentado, essa fórmula não se aplica. É isso aqui, ó. A pena para a tentativa é a mesma do crime consumado. Então, quando ele diz qualquer atentado, então aqui não há que se falar em tentativa para a ideia de aplicação de pena reduzida. Então, atentado, delitos de atentado, você vai dizer assim, olha, não se fala ou não comporta tentativa. É como se dizer, o simples tentar já está consumando.
ou seja, não tem redução de pena, tá? Então essa é a ideia. Então ele diz, constitui abuso qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Aí na sua prova, o cara bota lá, incolumidade moral, psicológica. Veja, a lei falou somente na incolumidade física, dentre outros fatores, mas nesse inciso, nessa letrinha aqui, nessa linha, ele coloca o quê? Incolumidade física, não falou de moral, não falou de psicológica. Então cuidado com isso. Se apega à letra da lei quando se trata de legislação extravagante, porque o examinador se apega ali, na letra da lei. Então você tem que ter cuidado com isso. Então veja lá, nesse caso, cabe tentativa para o ato praticado pelo agente? Não. Então vamos voltar lá na questão. Olha lá. Qual é a situação hipotética? Fazendo a leitura breve para a gente pegar aí o fio da meada. Ó, em seu local, um servidor público, agente de segurança, se desentendeu com o cidadão e desferiu um soco na direção deste, mas por circunstância alheia, foi bloqueado por outro que segurou-lhe. Nessa situação, o agente deve responder por tentativa de abuso de autoridade negativo. A questão está errada. Percebeu? Então não cabe tentativa, não fala em tentativa para os delitos de atentado. Tá? Lá na Lei de Segurança Nacional também trata sobre isso, questão de delitos de atentado, atentar contra a vida do presidente da República. Então tem também outras questões relacionadas aí aos delitos de atentado. Tudo bem, galera? Então não cabe tentativa. Show? Beleza? Assim, nunca é demais informar que também não existe o crime de abuso de autoridade na forma culposa, tá? Os delitos de abuso de autoridade sempre serão na forma dolosa, tá? Tem que ser provado que o agente agiu fora do estrito cumprimento do seu dever legal. Na verdade, abuso de autoridade é isso, é extrapolar os limites da lei, agir fora dos limites da lei. Então, se o agente está dentro dos limites, é um excludente de ilicitude, não há crime. Extrapolou os limites, não está no estrito cumprimento do seu dever legal, abusou de seu poder, né, de sua autoridade, então, nesse caso, responde por crime previsto aqui na Lei 489865, tá bom? Vamos lá para a terceira questão? Então, terceira questão diz assim: uma autoridade policial prolongou, sem autorização judicial, a execução de prisão temporária de um indiciado, o que levou a defesa deste a representá-la criminalmente por abuso de autoridade, mediante petição dirigida à autoridade superior. Assertiva. Nessa situação, a representação é uma condição de procedibilidade para a aplicação das sanções penais correspondentes. Então vem comigo aqui rapidinho para a gente relembrar, embora o seu edital lá de processo penal não trata da matéria ou do tópico específico de ação penal, mas é preciso que você tenha uma noção do que é ação penal, porque você, dentro de inquérito policial, ele fala sobre ação penal. Aqui nesta matéria, nas legislações extravagantes, ele fala de ação penal. Quer dizer, quando chega lá nos crimes ambientais, os crimes ambientais são de ação penal pública incondicionada. Os crimes praticados contra criança e adolescente são de ação penal pública incondicionada. Os crimes contra o idoso são de ação incondicionada. E você, se nunca viu isso, ou se já viu há muito tempo, acaba não se situando. O que é isso? Então vamos relembrar rapidinho qual é a ideia de ação penal, né? Acionar o Estado na esfera penal, porque ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, então tem que ter um legitimado para levar o problema, para levar a querela ao juiz por meio de uma ação. Então aqui a ação penal ela vai se dividir, ela pode ser de natureza pública ou pode ser de natureza privada. A ação pública é o Ministério Público que vai atuar por meio de uma denúncia. Na ação privada, é o querelante, é o ofendido que vai atuar diretamente perante o juiz, por meio de um advogado, sem interferência do Ministério Público. Ele é o legitimado para entrar com a ação por meio de uma queixa-crime. Então, veja, esta ação pública ainda tem uma subdivisão. É o promotor que vai entrar com a ação, o Ministério Público? É, mas ela pode ser de natureza incondicionada ou pode ser condicionada a alguma coisa. Quer dizer, quando a ação é de natureza pública incondicionada, o Ministério Público obrigatoriamente, estando presentes as condições da ação,
ele vai ingressar com ação perante o juiz. Então, a ação incondicionada significa não há necessidade de que o ofendido autorize o Ministério Público a agir. Já na ação condicionada, aí nós temos a ação condicionada, a representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça. Mas aqui, o que interessa é que, para que o Ministério Público possa agir, é Ministério Público, pois é ação pública, mas para que ele possa agir, ele está condicionado à autorização do ofendido. Observe, nesse tipo de ação, o ofendido não pode entrar diretamente com a ação perante o juiz, tem que ser o promotor. Mas o promotor não pode entrar com a ação diretamente para o juiz sem o ofendido autorizar, quer dizer, tem que ser os dois. Então aqui, ela é uma ação condicionada, pública, porém condicionada. Então, observa, os crimes de abuso de autoridade, é isso que ele está perguntando aqui. Quer dizer, os crimes de abuso precisam da representação do ofendido para que o Ministério Público possa ingressar com a ação. É isso que ele está colocando aqui. Será que precisa? Galera, quando você abre a lei de abuso de autoridade, olha, se você contar as vezes que dentro da lei tem lá a palavra representação do ofendido, vários dispositivos tratam disso. Ele fala a representação do ofendido, a representação. Aí você pensa, cara, não tem dúvida. O crime de abuso de autoridade é um crime de ação pública, mas que está condicionado à representação do ofendido. Aí você pensa assim, cuidado com isso. Por quê? Olha aqui. Lei 5.249 de 1967, 2 anos depois da edição da Lei de Abuso de Autoridade, veio esta lei, gente, com um artigo só tem esse. Não tem mais nada na lei, com um artigo só, para dizer que a falta de representação do ofendido, nos casos de abuso previstos na Lei 4.898, não obsta a iniciativa ou o curso da ação penal. O que essa lei está dizendo? Que a representação do ofendido não é uma condição sine qua non, não é uma condição de procedibilidade para que o Ministério Público ingresse com a ação penal. Não é. A lei está dizendo isso. Ora, então se não é necessário que o Ministério Público obtenha a representação, a autorização do ofendido para agir, então o crime de abuso de autoridade é de ação penal pública incondicionada. Não esqueçam disso. Ação penal pública incondicionada. Mas aí você me pergunta, mas e esse monte de expressão, representação aqui que eu estou lendo na Lei de Abuso de Autoridade? Como é que fica, professor? Inclusive o artigo 12. Como é que fica isso? Você vai dizer assim, a representação do ofendido nos crimes de abuso de autoridade não é condição para o exercício da ação penal. Ela é uma mera notícia criminis. Ela tem a natureza jurídica de notícia criminis, é a mera notícia do crime dada às autoridades. Pronto. Representação do ofendido nos casos de abuso de autoridade não é condição para o exercício da ação penal. Não é uma condição de procedibilidade. Não é uma condição para que o promotor possa exercer, né, essa acusação ou fazer essa acusação perante o juiz. Não é. Tá certo? É só uma notícia criminis, é a notícia do crime. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Aí aqui eu trouxe o artigo 4º, letra I. Para quê? Para saber se a questão lá, aquilo que a autoridade fez, se realmente está previsto na Lei de Abuso de Autoridade. O que foi que ela fez? Ela prolongou a execução de uma prisão temporária. Qual é o prazo de uma prisão temporária, segundo a Lei 7.960 de 89? 5 dias. Quer dizer, o juiz autoriza somente com ordem judicial, né? Pode ocorrer uma prisão temporária, que ela só ocorre na fase das investigações, na fase inquisitorial. Então o juiz autoriza a prisão? Autoriza. Qual é o prazo? 5 dias. Pode ser prorrogado esse prazo? Pode, por igual período, por mais 5. Então, desde que o juiz autorize a prorrogação. Logo, o prazo de temporário é 5. Se o juiz não prorrogar, o delegado está obrigado a soltar o indivíduo. Se o juiz não converter essa prisão temporária em prisão preventiva, o delegado está obrigado a soltar o indivíduo. Mas não, aqui a questão diz que ele prolongou. Em vez de soltar o sujeito, ele prolongou a medida, a prisão, por mais tempo do que o que determina a lei. Isso constitui abuso de autoridade? Constitui. Então, o fato constitui abuso de autoridade. Agora, tem que ver a questão da ação penal. Então, vamos lá na questão.
A autoridade prolongou, sem autorização, veja, sem autorização, a execução de prisão temporária. Nós já vimos que é crime, mostrei agora. O que levou a defesa a representá-lo por abuso mediante petição dirigida à autoridade superior. Pode fazer essa petição para a autoridade superior? Pode. A lei permite isso. Leva a representação para aquela autoridade superior àquela que agiu com abuso. Pode levar também uma via para o Ministério Público, não tem problema nenhum. Então, a lei de abuso de autoridade fala sobre isso. Nessa situação, a representação é uma condição de procedibilidade para aplicação das sanções penais correspondentes? Resposta, não. Representação não é uma condição sine qua non, não é uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. É mera notícia crimes, não esquece disso, tá bom? Beleza? Vamos lá para a próxima questão, então, a de número 4. Agora sobre crimes ambientais. Então, mudou o canal, agora a ideia aqui, né, nessas 3 horas de aula, é tratarmos, né, das leis que integram seu edital. Né? Lei de abuso, crimes ambientais, Estatuto da Criança e do Adolescente, uso de documentos, identificação pessoal, a questão da retenção de documentos, né? Armas, drogas. Então, nessas 3 horas, a gente faz uma visita a cada uma delas, trazendo tópicos aí de relevo para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, 2018, ó, agora sobre crimes ambientais, a Lei 9605 de 98. Em operação da Polícia Federal, um cidadão foi flagrado tentando pescar em local interditado por órgão federal. Então, o cara foi flagrado tentando pescar num local interditado por órgão federal. O pescador argumentou que, apesar da tentativa, não obteve êxito na pesca. Nessa situação, mesmo sem o sucesso pretendido, o pescador responde por crime previsto na lei que tipifica os crimes ambientais. Na verdade, o que a questão está perguntando é o seguinte, que ele responde, ou o que ela está afirmando, é que ele responde por crime consumado. Você vê que o cara foi flagrado tentando pescar. Disse para as autoridades que não logrou êxito, não conseguiu pegar nada, nem um peixinho. Mas o local que ele estava era um local interditado por órgão federal. E aí, será que isso é crime? E se for crime, houve tentativa? Ou realmente, como diz a questão, o crime estará consumado, ainda que ele não tenha obtido êxito em coletar, em apanhar, em pescar lá o peixe. Então vamos ver. Vem aqui para a Lei 9605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais. Olha lá. Diz o seguinte, no artigo 34, pescar em período no qual a pesca seja proibida. Veja, período ou em lugares interditados. Esse foi o caso. A questão disse, o lugar foi interditado por órgão federal, tá? Então, ou o período, naquele período é proibido a pesca, ou naquele lugar é proibida a pesca. Qual é a pena? Detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas. Veja que a pena não é de reclusão, é uma pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa. Ou pode ser detenção e multa. Então, pode ser detenção ou multa, detenção e multa, porque ele está dizendo ambas cumulativamente. Agora vem o artigo 36 e diz o seguinte, para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a, olha aí, todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceo, molusco e vegetal hidróbio. Quer dizer, ele falou de peixe, crustáceo, molusco e falou até em vegetais hidróbios. Abre um parênteses. O que é vegetal hidróbio? Porque quando se fala em pesca, imagina se tu vai pensar que um vegetal hidróbio pode estar aqui na lei, que alguém vai coletar, né, fazer o ato de pesca ali de um vegetal hidróbio. Galera, vegetal hidróbio, aquelas plantinhas que ficam na água, Vitória Régia, no norte do país tem muito, aquelas Vitória Régias,
né? Às vezes quando você mergulha num rio, aí tá lá os peixes passando, tem aqueles corais, aí tem aquelas, né, aquela vegetação que fica flutuando ali, aquela coisa bonita, vegetais hidróbios, tá? Então veja que ele colocou até isso aqui, ó, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, quer dizer, a questão é ambiental. Se tem ou não aquele vegetal algum aproveitamento, algum valor econômico, saiu de menos, tá? Ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Então, olha bem, o que nos interessa aqui para a questão? É que ele está dizendo que considera-se pesca todo ato tendente a. Então, se o pescador foi pego no local proibido, com todo o aparato para iniciar a pesca, ou se ele foi pego pescando, mesmo que não tenha coletado nada, o crime está consumado. Está aqui. Pesca é todo ato tendente a retirar, coletar, apanhar, então pronto. Não há necessidade de que ele tenha coletado, que ele tenha realmente, efetivamente pego, né, uma quantidade significativa de peixe ou qualquer outra coisa. Não. Então o crime aí é consumado. Então cuidado com isso, tá? Então voltando lá na questão, o pescador argumentou que apesar da tentativa não obteve êxito. E aí ele diz, nesse caso, mesmo sem o sucesso pretendido, o pescador responde por crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. Com certeza, não há dúvida, a questão está correta, tá? Então se liga, essa questão caiu recentemente aí para a gente da Polícia Federal, mas pode ser que na sua prova ele não repita da forma como está aqui, e é isso que eu comentei com vocês agora há pouco. Às vezes eu dou uma questão, eu comento a questão, mas já falo de outros tópicos. Pode ser que a sua prova ele explore o vegetal hidróbio, algo que você, quando lê a Lei de Crimes Ambientais, nem se liga, nem se toca sobre isso. E aí o examinador vai lá e coloca na prova. Então fica ligado com o vegetal aí hidróbio, tá? Nessa questão. Muito bem, vamos aí partir para a questão de número 5. Então, a questão de número 5, ela diz aí, é cabível o perdão judicial em caso de guarda doméstica de animal silvestre, mesmo tratando-se de espécie ameaçada de extinção? Veja, essa é uma questão também recente e caiu para delegado de Polícia Civil no Maranhão. Galera, esse tópico aqui é campeão de prova quando se trata de crimes ambientais. O artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, é bom que você leia ele todo, até porque ele é um pouquinho extenso, tem parágrafos. Leia todo ele, porque o CESP-SEBRASP adora questões relacionadas ao artigo 29, especialmente esse dispositivo aqui. Então vamos ver como é que está na lei sobre esse tópico aqui. Vamos lá. Ó, o artigo 29 diz assim, essa aqui é a parte principal, o caput, né, a cabeça do artigo, diz assim, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem permissão, sem a licença, sem autorização da autoridade competente, ou então tem uma permissão, mas está agindo em desacordo com essa permissão que ele obteve. Aí vem aqui o que nos interessa, que é o parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, veja, não ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. O que é isso aqui? Isso aqui é o perdão judicial. Aí você que já viu no Código Penal isso, lá tanto para o homicídio culposo quanto para a lesão corporal culposa, existe lá também a possibilidade do perdão judicial, né? Quando a pessoa mata alguém por culpa e as circunstâncias já atingiram essa pessoa de forma tão grave que aplicar a pena para ela seria desnecessário e o juiz acaba aplicando o perdão judicial. É aquele clássico exemplo da mãe que vai dar uma ré no veículo, não vê que o filhinho está atrás e acaba atropelando e matando o filho. Quer dizer, ela já vai se autopenitenciar pelo descuido dela. Então ainda vem o juiz e aplica uma pena em relação a isso. Então o juiz, analisando as circunstâncias, pode deixar de aplicar a pena. Isso vale também para lesão corporal culposa. Somente crimes, lá do Código Penal, somente crimes culposos.
Aí veja, aqui neste caso, ele não falou que o crime necessariamente é culposo, não. O caso de guarda doméstica, não fala de culpa aqui, então aqui é o dolo mesmo. Mas ainda assim, aqui na forma dolosa, o juiz pode deixar de aplicar a pena, pode aplicar o perdão judicial, claro, analisando as circunstâncias. O juiz vai olhar a quantidade de animais, quem é o indivíduo, se é primário, se tem bons antecedentes. O juiz vai olhar se está tendo algum maus tratos aos animais. Então, tudo isso o juiz analisa para ver se aplica ou não a pena. Então, dependendo das circunstâncias, nesse caso de animal que não está ameaçado de extinção. Se está ameaçado de extinção, e aí o IBAMA vai dizer isso, claro, aí o juiz não pode aplicar o perdão judicial. Tudo bem, galera? Então vamos voltar lá na questão. Questão número 5, como é que ficou então? É cabível o perdão judicial em caso de guarda doméstica de animal silvestre, mesmo tratando de espécie ameaçada de extinção? Errado, né? Não é cabível. Se está ameaçado de extinção, irmão, esquece o perdão judicial. Agora, não ameaçado de extinção, o juiz, analisando as circunstâncias, poderá deixar de aplicar a pena. Cuidado para não dizer que a pena será reduzida. Cuidado. Veja que aqui ele está falando que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Veja lá. Aí, às vezes, na sua prova, por isso que eu falo, eu estou comentando a questão e a gente já joga outras situações que ele pode cobrar. Às vezes, o examinador não quer repetir a questão igualzinho que está aqui, então ele faz o quê? No mesmo tópico, ele acaba mexendo de alguma maneira. Então, veja que aqui, um primeiro ponto, é dolo. O sujeito agiu com dolo, mas ainda assim o juiz pode aplicar o perdão judicial. Segundo ponto, não ameaçada de extinção. Terceiro ponto, o juiz pode deixar de aplicar a pena, não está falando de reduzir a pena. E é isso que a tua prova pode colocar. Ou seja, pode ser que ele diga, e o juiz poderá reduzir a pena. Isso te induz ao erro, mas não é deixar de aplicar a pena. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Muito bem. Podemos agora ir para a questão de número 6. Então, tá aí. A questão número 6, também relacionada à Lei de Crimes Ambientais, diz assim: situação hipotética. Durante festividade junina, um grupo de pessoas adultas e capazes soltou balões com potencial de provocar incêndio. Olha, tinha o potencial de provocar incêndio em floresta situada nas redondezas do local da festa. Assertiva. Nessa situação, para serem tipificadas como crime, tais condutas independerão de prova de que a probabilidade de lesão ao meio ambiente era efetiva, por constituir infração de perigo abstrato. Veja, esse tópico, ele pode ser cobrado em legislação especial, pode ser cobrado na lei de trânsito, pode ser cobrado aqui na lei de crimes ambientais, no Estatuto do Desarmamento, na sua prova de direito penal. Então veja que é importantíssimo que você tenha noção do que é um crime de perigo abstrato. Temos crimes de perigo concreto, temos crimes de perigo abstrato. Isso está ligado ao princípio da lesividade do bem jurídico. Então veja, lesionou um bem jurídico ou, em alguns casos, o bem jurídico sofreu algum risco concreto ou abstrato de sofrer o dano, o legislador já pode punir. Então existem crimes em que o dano ou a possibilidade do dano tem que ser concreto, real. Você que vai fazer prova para PRF, não custa nada falar sobre um artigo, né, relacionado a crime dentro do Código de Trânsito, que é o sujeito que dirige sem habilitação. Dirigir sem habilitação é crime? Só, por si só, não. Vai ser uma infração de trânsito. Mas dirigir sem habilitação, colocando em risco a vida de alguém, a incolumidade física de alguém, e aí, concretamente, e como é que eu sei que esse perigo é concreto? Porque está expresso lá no artigo. Ele vai dizer isso, colocando em risco. Então, se você que dirigiu sem habilitação quase atropelou alguém, então isso é um crime de perigo concreto. Se você dirigiu sem habilitação, mas não colocou ninguém em risco, só estava sem habilitação,
mas foi pego de madrugada numa blitz, ninguém passando na rua, aí nesse caso é só infração. Não vai ser crime, porque você não expôs concretamente alguém a risco. Percebeu, galera? Então isso é o crime de perigo concreto, crime de perigo abstrato. No perigo abstrato, o legislador ele já deduz que a sua conduta é perigosa. O perigo é presumido. Você não precisa expor necessariamente alguém concretamente a risco. Basta que o perigo, basta que a possibilidade seja, ainda que remota, abstrata, mas ela existe. E aí, um exemplo também lá no trânsito, já que você vai fazer prova para PRF, a pessoa que dirige embriagada. O sujeito dirige embriagado, entrou no carro com a quantidade definida em lei de álcool no sangue, ele já vai estar praticando o crime. Aí vem a pergunta, mas espera aí, Lincoln, ele não expôs concretamente. No caso do cara que estava dirigindo embriagado, no caso X, ele não atropelou ninguém, ele não passou próximo de ninguém que pudesse pôr em risco concretamente, não precisa. O sujeito pode ser pego numa blitz de madrugada, sem que ninguém esteja na rua. O simples fato dele dirigir alcoolizado já é crime, perigo abstrato. Aí eu te lembro do porte de arma de fogo, mesma coisa. O cara que porta uma arma de fogo, mesmo que ele não tire a arma da cintura, ninguém nem sabia que ele estava armado. É crime? É crime. Perigo abstrato. O legislador já presume que essa sua conduta de andar armado sem autorização legal, sem porte, é perigosa. Isso é o perigo abstrato. Quer dizer, fica mais longe da possibilidade do dano, mas existe a possibilidade, existe. Ok. Já o concreto, não, o perigo concreto, o bem tem que estar próximo, ou a possibilidade é concreta do sujeito agredir aquele bem de alguma maneira. Então, essa é a ideia de perigo concreto e perigo abstrato. No Código de Trânsito, repito, existem crimes que são de perigo concreto, existem crimes que são de perigo abstrato. Então, já te dei 2 exemplos, dirigir sem habilitação, perigo concreto, e dirigir alcoolizado, perigo abstrato. Qual a diferença? Dirigir sem habilitação, ele colocou lá no artigo, se você ler, vai estar dizendo, expondo a dano, quando ele bota isso, é perigo concreto. É como se dissesse, quase, por pouco você não atropelou alguém, e está sem carteira, cara. Agora, o perigo abstrato não vai perguntar, quase você atropela alguém, vai dizer assim, havia uma possibilidade de você atropelar alguém, então não dirija alcoolizado. O mesmo caso aqui para os balões. Soltou balão. Ah, mas o balão caiu num local longe de casa, longe de residência, né? Caiu, tem lá uma mata, uma floresta, mas o balão caiu justamente dentro d'água. Quer dizer, não provocou, mas não é perigo concreto. É um crime de perigo abstrato. Soltar balão que tenha potencial. Havia a possibilidade de cair na própria vegetação, ou numa casa? Havia. Só por uma casa não caiu. Então, esse é o crime de perigo abstrato. Então, aqui neste caso, a questão está corretinha. Tá? Vamos ver aqui, ó, o artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais. Olha aí. Fabricar, e é interessante que você viu que a questão colocou que os caras estavam soltando balões. Ok. Mas o crime não é só soltar. É também, ó, fabricar. Fabricar balão também é crime. Vender, só em vender, não precisa soltar. Transportar, só em transportar balão já é crime. Ou soltar. Balões que possam, olha o que diz o tipo, que possam provocar incêndio. Quer dizer, tem uma possibilidade de provocar? Tem. Assim como o cara que dirige embriagado tem uma possibilidade maior de causar um acidente do que quem não dirige embriagado. Assim como o cara que anda armado tem uma possibilidade maior de ferir alguém do que o cara que não anda armado. Então, o raciocínio é o mesmo. Então, é crime de perigo abstrato. Então, que possa provocar incêndio nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas, quer dizer, não só em florestas, mas também em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Então, a pena aí é de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, tá? Então, cuidado, isso me lembra a questão do disparo de arma de fogo, que a gente vai ver hoje ainda. Quer dizer, o crime do disparo de arma de fogo, a lei vai colocar quando é
que será crime disparar uma arma de fogo. Não é em qualquer lugar. Não é em qualquer situação que haverá o crime. Aqui é a mesma coisa. Você vê que o legislador se preocupou em dizer assim, ó, que possa provocar nas florestas e demais formas de vegetação, ou em área urbana, ou qualquer tipo de assentamento. Então, se você sair disso, o cara soltar um balão, vamos colocar assim, lá no deserto. O cara quer soltar um balão no deserto, no meio do deserto do Saara. Eu te pergunto, vai ter alguma forma de vegetação, área urbana ou assentamento? Então, vai que o cara bota isso numa prova. Percebeu? Isso aqui não está à toa aqui. Florestas, assentamento urbano e tal, porque o legislador está presumindo o risco ao meio ambiente ou a essas pessoas aqui, ó, as áreas urbanas, assentamento. Então, no deserto não haveria esse risco. Então, aí o fato seria atípico. Percebeu? Mesma coisa, um disparo de arma de fogo lá no meio do deserto, né? Também, né? Então, cuidado com isso, tá? Então, voltando lá na questão, aí temos um crime de perigo abstrato, e foi isso que a questão falou. Logo, o examinador aqui não mentiu. O examinador está corretinho. Então, a questão aí está correta. Realmente é uma infração de perigo abstrato, né? Dizendo que tal conduta independe de prova de que a probabilidade de lesão ao meio ambiente era... Isso aqui é para perigo concreto. Crime de perigo concreto precisa disso aqui. Dirigir sem habilitação, ok. Ministério Público, prove que eu coloquei ou que eu expus alguém concretamente a risco. Se não provar, é só infração de trânsito, infração administrativa. Então, o crime de perigo concreto precisa provar de que realmente o bem jurídico estava, foi por pouco, ele não sofreu um dano. Por muito pouco. Já aqui no perigo abstrato, não há necessidade dessa prova. Basta dizer, tinha ou não tinha potencialidade de causar incêndio o balão? Tinha, só precisa disso. E o local que você soltou foi em direção a assentamento urbano, foi próximo a assentamento urbano, foi próximo de florestas, colocou em risco a vegetação. Só isso que tem que ser colocado. Tá bom, galera? Beleza? Então tá aí a questão de número 6.